Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso Papo de Economia pela CI, repercutindo a Super Quarta, que é aquele evento onde simultaneamente nós temos a decisão do Fed, que é o Banco Central americano, em relação à taxa de juros, e ao nosso Banco Central aqui também decidindo o caminho das taxas de juros. A expectativa desta quarta-feira que passou era muito mais em relação ao tom do comunicado do que a decisão em si. A decisão já estava, em certa medida, precificada pelas pistas já deixadas, especialmente pelo nosso Banco Central aqui, que na reunião passada, quando baixou os 0,5% para 11,25%, colocou que já estariam contratados mais duas baixas no mínimo de 0,5%. Então, qual é que era a expectativa? Que após o 0,5% confirmado na data de ontem, se no comunicado ainda haveria plural, ou seja, se poderíamos esperar ainda mais baixas de 0,5%. E não veio no plural, veio no singular, o que, numa primeira leitura, confirmamos mais 0,5% na próxima, que aí levaria para 10,25% a taxa de juros, e a partir das próximas, até o final do ano, nova revisão. Significa que daí não irá cair mais meio? Será que aqueles 9% que todo o mercado já opera na expectativa do fim desse ciclo não existe mais? Não, não é nada disso. Foi apenas um pouquinho de parcimônia por parte do Banco Central, tendo em vista, mês passado, uma inflação um pouquinho fora do que era o esperado, né? Então possivelmente deixa-se uma portinha, né, para uma análise do que vai acontecer com o mercado, para o que vai acontecer com as contas públicas, o que vai acontecer com a expectativa de arrecadação, que aliás foi muito boa no início desse ano. Então a gente precisa confirmar se essa arrecadação mais alta também se confirma, o que corrobora com as contas públicas e reforça a tese da continuidade da queda de juros lá para os 9% esperados. E nos Estados Unidos, a grande expectativa não era de queda, já se esperava que não houvesse nenhuma queda, foi mantida a taxa lá no 5,25, mas se haveria alguma pista de quando iniciaria a baixa e quantas seriam. A pista de quando seria não foi claramente declarada, mas as três quedas, essas sim foram. Então, já se trabalha com a expectativa de 1,5% de queda, só que não se sabe se vai ser em maio, se vai ser em junho, se vai ser em julho, vai ser em agosto. Né? Então, mas aparentemente foi muito bem recebida pelo mercado. Imediatamente as bolsas de valores reagiram positivamente, inclusive a Bolsa Brasileira, no pregão de ontem. E no mercado americano, tanto S&P quanto Dow Jones e Nasdaq já marcando novas máximas novamente, ou seja, reforçou o otimismo dos mercados. E aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil, vou mostrar o gráfico do dólar aqui para vocês darem uma olhada. Nós vínhamos com uma pressão compradora, depois de muito tempo, aquela linha de 5, que vinha sendo uma resistência bastante forte na moeda americana, foi rompida no início da semana, chegou a gravitar aqui na faixa dos 5,05, dando uma impressão de que talvez estivéssemos novamente mudando a tendência do dólar para cima, mas as notícias vindas do Banco Central americano acabaram jogando aqui o dólar novamente abaixo da casa dos 5, e no pregão de hoje, especificamente, chegou a 4,95 e está fechando aqui na faixa de 4,97 e volta então para aquele encaixotamento que a gente já vinha acompanhando. E o DI, que é a taxa de juros futuro, que é uma referência bastante importante, porque aqui se determina a expectativa que o mercado tem em relação ao que está acontecendo. Uma coisa é a sinalização do Banco Central, se vai a 9,5, se vai a 9. Outra coisa é como o mercado faz a leitura. E na taxa de juros futuro, lá para 26, a gente continua lateralizado entre os 9,5 e os 9,8. Na decisão de ontem, até houve aqui uma pressãozinha para baixo, trazendo aqui para 9,80, mas eu diria que nesse momento aqui não sofremos nenhuma alteração. E aquela expectativa que eu falei logo no início aqui do nosso bate-papo, de que o fato do Banco Central ter colocado
não no plural, e sim no singular, já causando um certo desconforto, será que não vai vir mais 2,5, 3,5? Não quer dizer nada. O mercado acabou fazendo uma leitura neutra desse comunicado, nesse momento, porque ainda tem muita informação para vir, para que daí sim se tenha um pouco mais de certeza na tomada de decisão. Mas os indicadores estão relativamente bons, ou seja, a arrecadação está melhor, a balança comercial está muito positiva, os dados de massa salarial dão conta de que está aumentando a quantidade de dinheiro circulando na mão da população. Existe uma expectativa já em relação ao PIB, que no início do ano as principais casas falavam em 1,5%, a maior parte das casas já revisou no mínimo para 2%, e já tem algumas casas falando em 2,5% de crescimento do PIB para 2024. Então, tinha-se um certo pessimismo em relação a 23, fechou em 2,9. Tinha-se um pessimismo em relação a 24, já se está revisando para entre 2 e 2,5. Ou seja, o ano parece que será interessante. Pessoal, então foi isso. Se gostaram, deem seu like e assinem aqui o canal ou os canais da ACI. E eu gostaria de vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!